Então, queridos, vamos nesse momento à leitura da palavra de Deus. Abra comigo a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. É o texto que nós iremos ler nessa noite. Aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. Semana passada estivemos aqui falando sobre a temática da fé e hoje seguiremos ainda mais sobre este estudo a respeito da fé. Hebreus, capítulo de número 11, no seu verso 1 a seguir, é o texto que nós iremos ler para fazermos menção da palavra de Deus. Aos Hebreus 11, 1. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra ti servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos à leitura do texto. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz-nos assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Ainda de pé, oremos ao nosso Deus, Senhor Deus eterno, soberano. Neste momento, Pai, nós estamos aqui reunidos para mais um culto de ensinamento da Tua Palavra. Pedimos, meu Pai, a dependência, pedimos, Senhor, do Teu Espírito Santo, pois somos dependentes, meu Pai. Que Ele, Senhor, direcione as nossas palavras, que pela instrumentalidade do Senhor em nossa vida, o Senhor pronuncie a Tua vontade. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa noite a Tua palavra, ela possa Glória, 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 glória a Deus. ela está sendo enviada às Estamos com o nossas nosso vidas. coração E eu aberto, creio, meu Deus, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, Fala conosco, de uma Senhor. forma especial. Em nome Para a de glória Jesus, do amém. nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Podeis se assentar, exaltando a Ele, glorificando Glória a a Ele. Glória a Deus. Queridos, como já vos tenho dito, semana passada estivemos aqui nessa temática falando sobre a fé, onde nós elucidamos o texto pelo qual nos traz o comparativo das características do grão de mostarda. Quem estava aqui lembra que a nossa fé ela deve se ater a algumas características. Ela precisa ser resistente, ela precisa ser uma fé centralizada, pois ela não pode ser misturada. E hoje, dando continuidade ao tema sobre a fé, lemos aqui aos Hebreus a epístola ou carta aos Hebreus, porque epístola significa carta aos Hebreus, direcionada à igreja, podemos assim dizer. E até hoje se muito fala a respeito da autoria do livro de Hebreus. Você pode observar que quando lemos os evangelhos, lá está dando-lhe autonomia ou autoridade. Quando você lê o evangelho segundo escreve Mateus, sabemos que a autoria é de Mateus, assim também como Lucas, Marcos, João, Atos, enfim, muitos livros da Bíblia nós conseguimos a autoria, ou seja, a pessoa que foi inspirada a escrever. Diferente de Hebreus, até hoje não sabemos a autoria humana, mas sabemos que a inspiração é divina, pois toda a escritura
escritura, ela não foi produzida, como Pedro vai dizer na sua primeira epístola 1:21, que os servos de Deus não profetizaram segundo a vontade humana, mas eles profetizaram se referindo à escritura pelo Espírito de Deus. Ou seja, a escritura ela foi inspirada, a escritura foi direcionada, a escritura foi comissionada pela pessoa do Espírito Santo. E aos Hebreus, alguns dizem, segundo a tradição, que foi Paulo que escreveu, também outros dizem que Apolo, surgido nessa teoria por Martinho Lutero e até mesmo por Barnabé. Mas, lendo a Escritura, não conseguimos chegar a uma conclusão certa de quem escreveu. Mas, o intuito maior não é quem escreveu, mas sim quem inspirou ao autor da Escritura, que é o Espírito Santo. E toda a Escritura, 1 Timóteo 3,16 diz que ela é proveitosa para ensinar. Então a Escritura de Deus, o ensinamento de Deus para mim e você nessa noite, ele é proveitoso para ensinar, para instruir, para admoestar. Então nessa noite a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos admoesta. E o sentido de sermos admoestados, e neste livro que nos fala a respeito da fé, se você ler o capítulo 11 por completo, os 40 versículos, você vai observar que muito vai falar a respeito da fé. É o capítulo da Bíblia que mais fala sobre a fé. A fé no Antigo Testamento, ela traz consigo o sentido de fidelidade. Por isso a palavra fé do hebraico pistis quer dizer fidelidade, pois todos aqueles que serviam a Deus, todos aqueles que em fidelidade criam em Deus, esta é a sua demonstração de fé, através da sua fidelidade. Ou seja, quando eu sou fiel a Deus, eu estou dizendo, eu creio, eu acredito, eu confio em Deus, por isso eu sou fiel. Então a fidelidade é uma demonstração da fé. Já no Novo Testamento, a palavra fé, ela traz o sentido de confiança, de estar seguro sobre uma verdade. Então, quando eu digo e professo a minha fé em Cristo Jesus, eu estou dizendo, eu acredito, eu creio no Cristo que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que está entronizado, que foi glorificado e que Ele é presente na igreja, que Ele é o Senhor da igreja, que Ele é o cabeça da igreja, que é Ele que opera no meio da igreja, que é Ele que age sobre a igreja. Então eu estou declarando através da minha fé que eu creio nesse Jesus, que eu creio nesse Deus que é presente conosco. Pode louvar a Ele, pode exaltar, glorificar a Ele. E a carta ou epístola aos Hebreus, ela nos traz muito conteúdo. Dentro desses conteúdos, vamos observar muito que o autor, ele traz algumas temáticas, como o sistema sacrificial, ele fala sobre o templo e também sobre o sacerdócio. Porém, assim como toda a Escritura, o centro da mensagem sempre foi, sempre será a pessoa de Jesus Cristo. Em toda a Escritura e toda a mensagem que anunciarmos e pregarmos, o centro precisa ser Jesus. Todavia que Cristo sair da mensagem, Jesus não for o centro da mensagem, deixa de ser evangelho, porque o evangelho, ele anuncia uma pessoa, a pessoa de Jesus. O evangelho, ele propaga e difunde a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então toda vez que a nossa ministração, a nossa pregação, anunciarmos e tirarmos Cristo, não é pregação. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo no centro. Evangelho é Jesus no centro. Por isso Jesus, ele precisa ser o centro da minha vida. Jesus precisa ser o centro da sua vida, porque Jesus, ele é o centro da história. Ele precisa ser Senhor em toda área da nossa vida. Há pessoas que para determinadas áreas têm a Cristo, têm a Jesus como Senhor,
mas em outras áreas eles consideram que são senhores da sua vida. Entenda uma coisa: se Cristo não for Senhor em todas as áreas da nossa vida, Ele nunca será Senhor simplesmente de uma área da nossa vida. Ou Ele é aquele que governa todas as coisas na nossa vida, ou Ele é aquele que está acima de todas as coisas na minha e na sua vida, ou Ele é aquele que é Senhor de tudo na nossa vida, ou Ele não é. Glória a Deus. Não há meio termo. Verdade. Isto, Jesus é Senhor, mas nisto que manda sou eu, não há como. Ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele é Senhor, ou Ele não é. Glória a Deus. Há pessoas que vivem o Evangelho, que o Evangelho precisa se enquadrar na vida dele. Este Evangelho é falso. Todo Evangelho é o ser humano pecador, que nós somos falhos, que precisamos nos adequar ao Evangelho, precisamos vivenciar e experienciar o Evangelho na nossa vida, porque não é Deus que tem que se enquadrar à vontade do homem, mas é o homem que tem que se enquadrar à vontade de Deus. Não é Deus que vai se enquadrar à nossa vontade, somos nós que temos que se enquadrar à vontade de Deus. Não é Deus que vai fazer o que eu quero, mas é eu e você que temos que fazer o que Deus quer. Porque o Evangelho é justamente isso: é o ser humano compreendendo que é falível, que é falho, perecível, porém ele busca um Deus que é eterno, que é imortal, que é todo-poderoso, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, que sabe, que conhece, que está presente em todo lugar. E a este ser humano vive para a glória dele. Então, na centralidade do Evangelho, que é Cristo, lemos o autor aos Hebreus enaltecer a Jesus, do capítulo 1, do verso 1 aos Hebreus, ao capítulo de número 4, verso de número 13. Você pode observar que o autor ele vai apresentar que Jesus é superior aos anjos. Por quê? Porque os anjos eles foram criados, eles são criaturas, assim como eu e você fomos criados por Deus. A humanidade foi criada por Deus, então nós somos criaturas de Deus. Também ele nos fala que Jesus é superior a Moisés e também Jesus é superior a Josué. Então ele traz esses exemplos da superioridade de Jesus para que a igreja, assim como eu, você e o povo, compreenda que não há outro que está exaltado a não ser Jesus. Não há outro que merece toda a honra e toda a glória como Jesus. Não há outro que está entronizado, somente Jesus. Quando ele diz que Cristo é superior aos anjos, é porque aconteceu no período da igreja. Você pode ler isso em Colossenses 2 a seguir, que a igreja chegou ao ponto de cultuar aos anjos. Só que anjo não recebe adoração, porque anjo é criatura. Aleluia. Glória a Deus. A igreja estava cultuando a anjos, mas anjos não recebem adoração. A igreja só adora um. Glória a Deus. A nossa adoração não pertence a anjos. A nossa adoração pertence àquele que criou todas as coisas. Oh, maravilha, Deus. Não adoramos criatura, adoramos ao Criador de todas as coisas. Glória a Deus. A igreja, quando entender que Cristo é superior, por isso ele diz: Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, porque você observa que durante o percurso do ministério de Jesus, muito se falava a respeito da lei mosaica, consideravam Moisés uma figura de superior, de alguém de muita eminência. E quando Cristo se manifesta, muitos diziam que Cristo era um falso profeta, era mentiroso, era enganador, colocando Moisés acima de Jesus. E agora vem os Hebreus e dizem: não, ele é superior. Moisés abriu o mar vermelho, mas o poder foi de Jesus. Moisés operou lá no Egito as 10 pragas, mas o poder não era de Moisés, o poder era de Jesus, o poder é de Deus. Moisés foi utilizado, Moisés foi instrumento, mas o poder é de Deus. Por isso ele é superior, por isso ele é maioral, por isso ele está acima. E quando ele diz que Jesus é superior a Josué atravessou o Jordão, mas o poder não está em Josué.
Josué derrubou as muralhas, mas as muralhas não caíram pelo poder de Josué, foi pelo poder de Deus. Por isso, ele está dizendo: Cristo é superior, Cristo está acima. Por isso, Paulo, em Filipenses 2,5, ele vai dizer: de sorte que em vós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pelo qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e assumiu a forma de servo. Glória a A Deus. palavra grega para servo ali é doulos, escravo. Jesus assume uma posição de escravo. Se humilha a este ponto. Mas Deus, verso 10 e 11 de Filipenses 2, Deus exaltou soberanamente, Aleluia. pelo que deu o nome que está sobre todo nome, pelo que estão no céu, pelos que estão na terra e embaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ele é exaltado, Ele é glorificado. A outro não devemos dar honra e glória, mas a Cristo sim, a Ele glorificamos, exaltamos. Aleluia, glória a Ele é este que está soberanamente o seu nome glorificado. Deus. Glória a Deus. Mas ele assumiu forma de servo. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou. Cristo é superior. Cristo é o exaltado, é o glorificado. E nós temos visto que, lemos aos Hebreus 11, nos fala a respeito da fé. Sim ou não? Nos fala a respeito da fé. Temos visto que a Bíblia nos apresenta alguns tipos de fé. Falamos os 4 tipos de fé que a Bíblia nos apresenta. Alguém lembra de algum? Fé comum, A fé comum, a fé salvadora, a fé salvífica, a fé como dom, a fé como dom e a fé como fruto. como fruto. Aí minha esposa lembrou de tudo. Aleluia, glória a Por isso que Deus. eu digo: traga papel e caneta. Não confie na memória não, que ideia é esse. Mas vamos lá. Falamos que a Bíblia nos apresenta a fé comum, Tiago 2,19, os demônios eles creem que estremece. A fé comum é uma fé tangível. Há pessoas que creem, que acreditam por aquilo que eles podem tocar, por aquilo que eles podem ver. É uma fé comum. Todos possuem essa fé, todos possuem essa crença. A fé salvífica, Efésios 2,8,9, nós somos salvos mediante a graça por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé salvífica, a fé salvadora. E a fé como fruto, em Gálatas 5,22, fala-nos do fruto do Espírito, e dentre eles fala-nos a respeito da fé. E a fé como dom, 1 Coríntios 12, verso 9, para sermos específicos, nos fala a respeito da fé como dom, que é uma crença sobrenatural. Há pessoas que creem naquilo que é tangível, mas a fé sobrenatural é a fé que nos faz vivenciar coisas além do natural, coisas além do comum, coisas que estão além da nossa entendimento, da nossa compreensão humana. Esta é a fé como dom. Então, tendo entendido isto, aqui em Hebreus 11 ele vai nos falar de alguns princípios a respeito da fé. Primeiro, verso de número 1, ora, a fé é o firme fundamento. Primeiro ponto, a fé, ela é o fundamento, ela é o alicerce. Ela é e precisa estar alicerçada. E nós sabemos que a minha e a sua fé, ela é alicerçada em uma pessoa. Não adianta simplesmente ter uma fé que não é direcionada, uma fé que não é alicerçada. A palavra fundamento, sinônimo dela também é fundamento, base ou alicerce. Então a fé, ela é um alicerce, ela é uma base, ela fornece a estrutura necessária para que nós possamos viver nesta terra.
E ela precisa estar alicerçada em uma pessoa. Não é em um lugar, não é em qualquer coisa, é em uma pessoa. Glória a Deus. Mateus 7, 24 vai nos falar a respeito de 2 alicerces. Quando Cristo diz: aqueles, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, eu